Com TV, passa no seu smartphone. Muito bem, alô você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, 10 horas 16 minutos, manhã de terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, quando todos achavam que ele já tinha ido embora, eis que ele ressurge um novo fôlego e dá sua bafejada, né, de ar gelado, começa temperaturas mais baixas nesta terça-feira. Parece que o inverno quer voltar, ainda está com força, né? As temperaturas estão na casa dos 10 graus. Hoje amanheceu com 12 graus e as temperaturas não sobem, elas só declinam, estão com 10 graus. Para as próximas horas, principalmente no horário do finalzinho da tarde, as temperaturas vão declinar ainda mais e vão ficar abaixo da casa dos 10 graus. Há possibilidade de se aproximar dos 5 durante a madrugada de transição de terça para quarta, vão ficar na casa dos 7 graus. O amanhecer de quarta-feira será com temperaturas baixas também, né? As temperaturas mediando aí a casa de 8 a 10 graus. Mas quarta-feira as temperaturas vão ganhar um pouco mais de fôlego à tarde, vão chegar beirando a casa dos 15 graus e vai tonificar as possibilidades de chuvas. Chama atenção que ontem nós estávamos falando em possibilidade de temporais, chuvas de média a alta intensidade, né? Agora está descaracterizando essas possibilidades. Essas chuvas vão precipitar em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos ficar com chuvisqueiros, chuvas até mesmo para algumas leves pancadas de média intensidade e vai ficar por esses dias, né? Então vai ficar um tempo mais fechado, cara amarrada, muitas imagens semelhantes ao que nós estamos vendo agora. Aglomerações de nuvens que cobrirão boa parte do estado do Rio Grande do Sul e vão trazendo aí essa garoa, essa umidade depositada e as temperaturas nos próximos dias, lá a partir de quinta-feira, ela vai ganhar uma certa regularidade, né? Médias máximas um pouco abaixo da casa dos 10 graus e as médias máximas chegando muitas vezes à casa dos 18 graus, acima da casa dos 15 graus, com todas as garantias. E essas alternâncias, né? Entre um tempo fechado, nublado, chuvisqueiro, tempo abre de novo, pode ser que venha médias pancadas de chuvas e assim vai por alguns dias, segundo o que apresenta a previsão do tempo até então, tá bom? Acho que é interessante falar sobre tudo isso para ir atualizando, porque de hora em hora vem novas atualizações e de hora em hora a gente repassa as atualizações a você. Vamos agora cumprimentar ele, Miguel Brambila, que está em home studio, participando junto com a gente, dá sua saudação e nós vamos daqui a pouco mais deliberar sobre diversos temas e um deles de fator internacional, mas também vamos deliberar sobre questões do Estado. Miguel, eu gostaria de uma brecha para você fazer a avaliação, porque ontem o governador do Estado do Rio Grande do Sul assinou o decreto dando direitos a FAMURS de subsidiar junto com outras regionais interpretações das bandeiras do distanciamento controlado. Mas primeiramente vamos cumprindo o roteiro da casa. Bom dia especial para você, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos. Sim, estamos bem porque é importante ter força. Não importa o que aconteça, tudo o que acontece tem um significado na vida das pessoas. Isso eu aprendi com o tempo. Então, sim, estamos bem, estamos trabalhando para a evolução, né, como pessoas, como cidadãos e como coletividade também. É um prazer sempre, né, estar nesse programa, Sabe Caxias by Bitcom, meu caro Edinho, bom dia. Que coisa bacana. Miguel Brambila, para as suas primeiras avaliações, a gente... Mas acho que as coisas também, por funcionar com esses modais de engrenagem, também têm a sua validade. Sabe que agora com o Covid-19 abre-se uma corrida mundial com muitos viés tecnológicos, bélicos, abre um plano de fundo de muitas tecnologias, no qual o pessoal quer ser, né, o primeiro país a apresentar a cura da Covid-19. Mas a gente sabe que tudo isso tem vários princípios. Um deles é ter os direitos de patente sobre a cura, né, ou sobre alguma vacina que venha aumentar a imunidade, deixar as pessoas imunes a este vírus. Há também objetivos, né, de mostrar que são superpotências ou se colocar à frente
como uma potência tecnológica nesse sentido, e há também, né, meu caro amigo Miguel Brambila, o objetivo de se colocar dentro de um cenário como uma potência que trouxe a solução. Então tem muitas camadas de objetivos por tudo isso. E os países estão correndo. Por enquanto, né, nós estamos vendo aí um tríplice eixo se levantando, né? China, nós estamos vendo a Rússia, nós estamos vendo os Estados Unidos adiantados, ou talvez forçando a barra para fazer um adiantamento sobre todas essas questões aí da vacina ou de uma cura da Covid-19. E agora vem à cena essa informação, né? Essa informação que a Rússia alega que desenvolveu e já registrou a denominada, entre aspas, primeira vacina contra o coronavírus, que provocaria não a cura, mas uma imunidade duradoura aos pacientes. O anúncio traz também que já tem até o nome, Sputnik V, e diz que foi feito na terça-feira pelo presidente Vladimir Putin durante uma videoconferência com integrantes do governo e foi exibida por toda a televisão aí do país. Diz que é prometido também centenas de milhares de vacinas já em 2020. Diz que há ainda, né, 6 candidatos que estão nas últimas fases das chamados testes vacinas contra a Covid-19. Estão fazendo tudo isso para poder ver quem é que vai figurar tudo isso. Agora, a Organização Mundial da Saúde vai ter um trabalho aí para poder homologar e colocar certificação e tudo isso para ver quem vai levar esse mérito e, claro, todas as coisas que tem no plano de fundo. Vai ser mais uma disputa entre nações? É mais ou menos isso, Miguel? O importante dessa notícia, Edinho, é que os protocolos tenham sido cumpridos para que não haja nenhum tipo de contraindicação numa vacina que não esteja completamente testada. Porque o contrário disso pode levar aí a grandes problemas biológicos, né? Por exemplo, o fortalecimento do vírus numa possível mutação no futuro, a baixa qualidade da vacina que não gere a promessa necessária da imunidade que esteja realmente se esperando e no futuro ondas mais vigorosas com vírus de maior resistência possam acabar gerando aí um índice de mortalidade ainda maior. Então, a notícia, sendo que, se for inclusive, né, válida a vacina, se for eficiente a vacina e que ela tenha realmente, né, todos os protocolos cumpridos, cientificamente comprovados, e é isso que a Organização Mundial de Saúde tem cobrado aí desses países, de que forma ela será distribuída para o mundo, né, este compartilhamento. Se não se transformar numa arma, né, de proteção biológica, nós estaremos comemorando. Mas há risco em tudo isso. Dizem aí as pessoas mais prudentes, né, não vamos ser pessimistas, espera-se que uma vacina entre no contato com a sociedade em tempo recorde. Espera-se que nós tenhamos aí esta cura em tempo recorde e esta união. Mas se não se transformar numa arma política e biológica de proteção de alguns, nós estaremos ultrapassando todos os limites históricos da humanidade na cura de uma doença, no encontro de uma vacina. A principal preocupação é justamente essa. Se isso está realmente testado, se não está se transformando a população em cobaia, né? Porque são voluntários que estarão colocados aí no caminho da disposição de receberem a vacina no primeiro momento e que possa mais adiante gerar uma mutação biológica muito grande. Nós estamos brincando com vidas, né? Tudo é muito sério, não é, Jim? Miguel, gostaria de uma observação, né, e também uma reflexão no sentido de que, como você estava falando agora sobre testes, a gente ouve falar que tem vacinas, medicamentos que passam por 20 anos por testagens e muitas vezes passam por longas escalas de tempo antes de ser testados em humanos.
Está sendo acelerado algum processo, será? No sentido de goela abaixo? É necessário que haja o máximo de concentração. Nós não podemos esperar todo este tempo para enfrentar este vírus. É claro que haveria aí uma contaminação de rebanho, no caso de 3 anos que o vírus circulasse, mesmo que não houvesse aí o distanciamento social, mas morreria aí uma grande parte da população. Imagine-se 7 bilhões de pessoas, vamos arredondar aqui, 1% da população mundial são 700 milhões de pessoas. É muita gente. E isso, portanto, né, mesmo que demore 1, 2, 3 anos, seria ainda assim tempo recorde. A média são 5 anos para uma vacina. Sim, estão sendo puladas algumas etapas, né? Mas se o esforço for unificado, a Rússia talvez esteja imbuída de boas intenções, nós não podemos achar que não, mas nós sabemos que nós vivemos num país belicoso, altamente, né, dividido nas questões de poder, de conspiração, com uma série de dificuldades em todos os sentidos na relação humana, e, portanto, não há aí grande credibilidade no governo russo, né? Putin é um ditador, assim como outros tantos ditadores que existem pelo mundo são populistas e querem se colocar no mundo, né, querem ter um papel no mundo como protagonistas, e seria aí um trunfo, né, para a sua população, para a sociedade mundial, a Rússia em tempo recorde encontrar uma vacina. Nós não podemos também negar que haja esta possibilidade, mas é preciso que uma banca internacional acompanhe isso, de cientistas do mundo todo, acompanhe esta vacina, investigue, teste, para ver realmente somente a palavra da Rússia neste momento. Eu não vejo credibilidade ali. Miguel Brambila, assuntos bastante delicados, mas tem que ser questionados para que nós possamos esmiuçar tudo isso, né? Há a possibilidade de uma patente unificada e de detenção desse recurso como uma propriedade, até mesmo para finalidades, quem sabe, bélicas? Exemplo, né? É muito forte a pergunta, mas eu digo assim, exemplos. Essa vacina é minha, quem quer tem que pagar o que eu quero. E o preço agora é tanto. Quem quer comprar, não come. Quem não quer comprar, que suas potências fiquem, né, do jeito que vai estar. Mas as nossas potências que estarão junto conosco, sob a nossa tutela, vão ter a cura ou, como ali diz, entre aspas, né, a imunidade duradoura, um pouco mais à frente. Talvez. Não vejo um cenário para isso. Eu acho que a questão vai ser comercial mesmo. Nós esperamos não entrar numa terceira guerra mundial por causa da vacina do coronavírus. Apesar de o ser humano ainda estar imbuído aí de maus sentimentos em muitos pontos, não é? Em muitos momentos da vida nós estamos enfrentando dificuldades inesperadas, e nas questões aí da correção, do avanço, do progresso do ser humano, tudo pode ser esperado. Mas por exemplo, nós temos a Coreia do Norte, né, o pessoal não existe, né, coronavírus, e lá eles foram campeões olímpicos, né, por causa que eles são iludidos, e há uma ditadura muito rígida. Sim, um instrumento de negociação política, geográfica, comercial, nessa questão do coronavírus. Sim, uma preocupação da origem do vírus, a preocupação de que outros vírus possam vir a ameaçar a humanidade. Agora, o desespero disso tudo nos transforma à mercê do materialismo. Caso isso ameace com o medo que já estamos enfrentando de termos que sair de casa, de máscaras, todas as dificuldades cotidianas já são enfrentadas pela necessidade de sobrevivência, não podemos nos abandonar nessa questão aí de tempos tenebrosos. Precisamos levantar o véu da esperança e vamos mentalizar que isso aconteça. Agora, falando friamente, sim, todos esses países são suspeitos, né? Todos, infelizmente, não houve um grande avanço na questão dos direitos humanos mundial. Nós somos ainda uma Babilônia, uma colcha de retalhos, uma torre de Babel.
10h30, essa é a nossa programação do Sabe Caxias by Bitcoin, onde nós estamos com esse assunto, esse anúncio, né, reverberando para todo o mundo. Inclusive, tem potências que estão despertando por causa do fuso horário agora, e a manchete está lá estampada, né, sobre a Rússia se colocando já assinando com esta vacina, essa cura, né, sobre a Covid-19, um anúncio para o mundo inteiro. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde também já diz que há 6 intenções de patentes e toda essa movimentação. Eu gostaria, Miguel Brambila, de colocar o país, o nosso Brasil, no meio de tudo isso. Para tudo isso chegar até o Brasil, que nós estamos na onda do coronerismo ainda. Como é que vai ficar aqui no nosso país? Eu acho que nós vamos nos posicionar atrasados, mas ainda em tempo de recuperarmos aquela simpatia que o Brasil já teve diante do mundo, apesar da nossa infantilidade administrativa em muitos pontos. Mas o Brasil já foi considerado aí no mundo todo por causa de, claro, de ícones, né? O ser humano é muito icônico. O Pelé, a seleção de 70, Carmen Miranda, o Carnaval. O Brasil teve a simpatia do mundo. Agora, em termos de relações comerciais com o mundo, não somente o Brasil, existem outros países aí outras nações que estão relativamente mal administradas, né? No continente africano há muitos problemas de nações também, onde as tribos talvez nem permitam a entrada de agentes vacinadores. Nós estamos um pouco à frente dos países africanos, mas não tanto assim, né? Bastante atrás da Europa. Mas acredito, né, pela posição, inclusive tardia, mas é antes tarde do que nunca, né, precisaram morrer 100 mil brasileiros para que o ministro interino da saúde, que pelo que se diz aí, não tem conhecimento nenhum, e pelo que se sabe não tem também diploma de medicina, mas o presidente não manifesta nenhuma intenção de trocá-lo. Portanto, é o Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, um general, né, não é um médico, depois de 100 mil mortes, passou a reconhecer aí a importância do isolamento social, que todas as vidas importam, e que não é nenhum presidente que reconhece isso, né, é um general. Então, em tempo, há de se ter saúde mental, sanidade mental, para que o Brasil receba aí também um caminho. Nós temos outros caminhos também nessa questão da vacina que estão sendo trabalhados. Nós não podemos simplesmente acreditar que o caos absoluto está acontecendo. Muitas contradições acontecem, né, também, Edinho. A gente sabe, por exemplo, que ontem acompanhei uma notícia em tempos, né, de dificuldades, o umbu, que está sendo utilizado em alguns hospitais no Brasil, que é aquela bomba, aquela bexiga que bomba ar para salvar vidas, né, pela falta de respiradores, é uma realidade no Brasil, ao mesmo tempo que, para impressionar a comunidade internacional, o governo brasileiro mandou 3 mil respiradores para o Líbano. Então nós estamos aí vivendo aquela questão de Dom João VI, né, comendo feijão e arrotando peru em termos de coletividade, Edinho. Eu gostaria que você fizesse também, Miguel Brambila, 10h34, já nós vamos a um intervalo, e hoje no nosso intervalo nós temos um toque muito especial do pessoal do Sacolão, com muitas dicas de frutas, muitas dicas de verduras, promoções especiais para todos aqueles que acompanham nossa programação. No início de todo esse evento pandêmico mundial, o nosso presidente ventilava pela imprensa algumas informações que era só uma gripezinha. A postura do presidente já mudou quanto a essa questão? Não tenho ouvido falar sobre isso, eu acho que não. Eu acho que o presidente ainda acha que há covardia na sociedade brasileira. Seguidores do presidente ainda dizem nas redes sociais que a culpa é dos estados e municípios porque o STF amarrou poder do presidente, e que é uma grande balela, né? O STF simplesmente deu um pouco mais de liberdade aos estados e municípios no sentido de livrar-se da influência negativa de um presidente negacionista, porque não aumentou o poder dos estados e municípios, simplesmente definiu a jurisdição de cada qual. Nós somos uma federação. O presidente, eu creio que na onda, né, do dia a dia, não se compromete com aquilo que ele disse ontem. Ontem ele disse uma coisa, hoje ele fala outra, e ele lamenta, mas a vida que segue. Não creio, não, Edinho, que haja aí uma grande conversão do presidente da República, não.
Acho que há muita insensibilidade ainda nesse sentido, há muita lentidão nesse sentido, né? Não há nenhum tipo de manifestação de reconhecimento com relação, por exemplo, à excessiva produção de hidroxicloroquina, de cloroquina. Não há uma grande liderança administrativa por parte do presidente da República, e acusar a Globo de conspiração, acusar a China de conspiração, simplesmente fugindo à própria responsabilidade, não resolve a questão. Se você não tem competência, não se estabeleça, diz o ditado. Renuncie, né, mas ficar jogando para um outro a responsabilidade que é sua, porque nem eu, nem você, e nem ninguém, a não ser o Jair Bolsonaro, é o presidente da República, que se candidatou a isso, que sabe exatamente, ou deveria pelo menos saber, quais são os seus compromissos com os 210 milhões de brasileiros, não somente aqueles que o elegeram, porque nós vivemos numa democracia, e quando você se elege, as questões partidárias e as questões políticas devem estar superadas. Jair Bolsonaro não tem nem partido, aliás, neste momento, não é? Então nós vivemos aí distorções terríveis. Não vejo aí que ele vai emergir dessa montanha de hidroxicloroquina como alguém que passou a acreditar na pandemia só porque morreram 100 mil pessoas na cabeça dele, né? Só porque é muita gente, sim, é um genocídio. 10h37, vamos fazer o seguinte, Miguel, vamos ao intervalo, né? Vamos antecipar em 3 minutos de intervalo, nós já voltamos, e eu gostaria também dessa volta, são assuntos bastante pertinentes a serem esmiuçados, analisados, observados, com uma provocação até mesmo ao internauta a raciocinar, porque por muito tempo nós estávamos já precisando, né? É necessário em dado momento fazer uma reavaliação ou avaliar tudo isso. No segundo bloco nós vamos fazer uma avaliação, Miguel, faço um convite para você, fazer uma observação sobre as forças que o governo federal até agora empregou no tal orçamento de guerra, se realmente foram assertivos esses planos, né? Exemplo, acho que o auxílio emergencial é um dos que devem ser observados e pautados, sobre os hospitais de campanha federal, né? Essas iniciativas, despendimento de recursos e tudo mais, né? Um plano de fundos e observações das esferas federais. Nós vamos agora a um breve intervalo, instantes nós estamos de volta. Preste atenção agora, uma super dica para você, do pessoal da Sacolão, trazendo preços imperdíveis para você conferir. Aproveite. São tempos de superação e o Sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no Sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser. Ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser. Confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser. Toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar. Estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser. Acreditando no melhor. E o Sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no Sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser. Ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser. Confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser. Toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar. Estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser. Acreditando no melhor.
Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco, 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Tá aí, logo após o nosso intervalo, estamos de volta, agora 10 horas 43 minutos, estamos indo para a reta final de nossa programação e nesse trecho a gente vai fazer umas avaliações, primeiramente da esfera federal, posteriormente avaliações na esfera estadual, a reforma tributária do Rio Grande do Sul, tem que ser muito falado, esmiuçado esse assunto, e vamos falar posteriormente também sobre movimentações aqui municipais, que chama atenção essa questão relacionada aos surtos. Vamos lá então, Miguel Brambila, observações, nós estávamos falando no final do bloco anterior, no fechamento dele, sobre as observâncias, né, sobre as análises, sobre esse cenário, né, dos despendimentos dos recursos de ordem, né, governamental federal. Eu acho que talvez a mais expressiva de todas as medidas que o governo vem tomar é a questão relacionada aí a este esforço chamado auxílio emergencial. Chama minha atenção também que na contramão de tudo isso, a gente ouve um malabarismo, né, por parte do Guedes para tentar buscar de uma forma ou outra um denominado equilíbrio fiscal. Inclusive falando que já vai começar uma possível maratona de cortes financeiros em diversas outras pastas. O que a gente pode falar sobre tudo isso? O auxílio emergencial, podemos dizer que foi uma certa tábua de alívio e salvação à nação brasileira ou nem tão perto disso? Para quem conseguiu receber, sim. Mas para quem está nas filas, para quem não conseguiu comprovar a sua necessidade, mesmo tendo a necessidade, não. Aí houve uma série de problemas. Então, aí uma série de distorções também. Ou seja, funcionou em parte. O objetivo de uma governança, de uma ação política coletiva nacional, principalmente em um tempo como esse, deveria ser uma atividade de 100%. Ou seja, não haveria aí a aceitação, não há possibilidade de ter uma pessoa que tem o direito que não tem recebido. Se a pessoa tem o direito e não recebeu, ali há uma injustiça. Então, quer dizer, é isso que nós temos que pontuar, é isso que nós temos que compreender. No início, eu creio, assim como a questão das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul, o processo pareceu claro. O que não houve foi um avanço. Houve aí a questão que foi, aliás, bastante positiva, abrir o portal da transparência para denunciar cidadãos que receberam um auxílio emergencial sem o direito de recebê-lo.
né? Eu acho que isso reprimiu aí algumas outras tantas alternativas corruptas, porque onde há um governo corrupto, há também, né, muitos corruptores. E muitos deles fazem parte da população, não são somente os empresários. Aquele que aceita aí a corrupção como um todo, aceita em si, né, o fato de vender o seu voto, o fato de aceitar suborno para algumas ações. Então, não evoluiu o auxílio emergencial no sentido de levar capilarmente a todos os cidadãos brasileiros o auxílio emergencial de uma maneira ampla. Muita gente ainda está à mercê desta necessidade. Talvez ele evolua, já que nós temos uma máquina lenta, nós temos muitos problemas mecânicos no sistema, mas enquanto isso, né, muita gente passou necessidade, Edinho, muita gente passou fome. Acho que ele deveria ser menos digital e mais objetivo. E nesse sentido, né, acho que houve a tentativa assim, de ser rápido, no sentido de coloca o dinheiro e as pessoas, mas muitas pessoas tiveram problemas por não ter o CPF, passaram por humilhações de ter que ir na Receita Federal mostrar que existiam, porque a partir do momento que você está falido, você tem uma série de falências subsequentes, não é? Você tem problemas diversos, então como é que você vai provar realmente, né, que você é um cidadão se você está sendo negada a sua existência pelo Estado? Então, uma série de outros problemas apareceram, que são coisas do passado, mas que precisam ser resolvidos. Acho que é preciso evoluir essa questão do auxílio emergencial, sim, para que não seja um gasto simplesmente desnecessário. Ele foi positivo, mas em termos de eficiência ele estagnou, ele estacionou, ele não avançou, Edinho. Eu queria que tu fizesse uma observação rápida, porque até nós entramos no assunto do Estado, Miguel Brambila. Eu gostaria que tu fizesse uma observação sobre fraudes. Eu acho que foi o maior vilão, talvez, o maior vilão desse projeto, né? A fraude demonstra, mais uma vez, o egoísmo da nossa sociedade. A notícia que nós temos dito, ontem saiu uma pesquisa em nível nacional, que os pobres que estão sofrendo. E nós temos falado isso desde sempre, porque não precisa uma pesquisa, é óbvio, né? O pobre, ele não tem como fazer isolamento social, ele não tem alimentação suficiente para se proteger da doença, não tem imunidade, ele não tem saneamento básico. Então, os mais pobres são os que estão sofrendo mais nesta pandemia. E o que acontece é que muita gente sem necessidade, com justificativas, né, pífias, acabaram passando a mão no dinheiro que deixou outras pessoas passando fome. Então demonstra realmente, né, a falta de caráter da nossa sociedade em muitos pontos, né, achando que ninguém ia ver. Ou seja, você é publicamente um cidadão ilibado, mas por trás dos panos muita gente faz coisas, né, que não deveria se fazer. Há ligação nesse sentido, sim. Nós somos uma sociedade, o dinheiro é público. Se você não consegue compreender, você que tem um conhecimento médio, a ligação do dinheiro público entre a origem e o destino, né, você vai ter que aprender isso de uma maneira mais dura, que foi o que aconteceu com muita gente que passou vergonha, né, nessas listas aí que foram publicadas das fraudes com relação ao auxílio emergencial. Mas uma outra notícia que chega a ser cômica, Dinho, você sabe que a nota de R$200 ainda nem foi lançada pelo Banco Central, mas no Rio de Janeiro já está circulando uma nota de R$200 que o crime organizado já lançou, Edinho. Veja que eles são mais organizados que o Banco Central. Tá, doido. Tinha gente também pedindo moeda de 2 pila. Tem que ter a moeda de R$2. O pessoal estava falando até, tem cada... E tem moedas aí, né? Meu Deus do céu. Que pena, que pena. Miguel Brambila, reforma tributária gaúcha. Eduardo Leite encaminhando, diz que o objetivo já é apreciação já na primeira quinzena de setembro. Eu sou a favor de que a reforma só seja votada depois da pandemia, presencialmente. Nós temos aí alguns políticos já se contaminando, porque é preciso aí as reuniões presenciais para que a política seja efetiva. Uma reunião digital, ela não tem a mesma eficiência. Então, é muito difícil compreender o significado de uma reforma tributária. A população não vai entender.
A pessoa que tem aí um pouco de inteligência faz um esforço grande para entender. Tem um portal aí, que é o do governo do estado, Reforma Tributária, que está à disposição, mas nós somos aí uma população, na sua grande maioria, de analfabetos funcionais. A classe empresarial está tentando lutar para sua sobrevivência neste momento, né, para manter o seu negócio aberto, buscando proteger-se e buscando clientes, tanto todos os setores, indústria, comércio, serviços, né, ou seja, estão desatentos, não há tempo para que a população estude a reforma tributária e entenda a proposta do governo. Dizem aí os secretários que será uma reforma que colocará o estado do Rio Grande do Sul num patamar de uma das melhores reformas, né? Mas se for imposta goela abaixo, não vai. É preciso entender o que vai acontecer, é preciso saber onde é que está a base de tributação, né? Quantas vezes, né, nós vamos dizer que somente uma única medida vai resolver a questão? Não vai resolver a questão. Muitas, porque a população entende 2 mais 2, e o leigo também. Nós não somos tributaristas, e um tributarista, ele precisa, inclusive, de tempo para estudar. O que eu quero dizer é o seguinte, Edinho, a gente pensa, não, vai baixar o ICMS. Sim, baixa o ICMS, mas aumenta o IPVA, aumenta aqui. Então, quer dizer, não há uma reforma tributária, nós vamos abrir mão de... Não, nenhum governo faz reforma tributária para perder dinheiro. Eles têm que resolver o problema do caixa, né? O Eduardo Leite não é bobo, né? Mesmo que ele diga que não é candidato à reeleição, como está sendo aventado aí, não vai fazer uma reforma tributária, sendo que o Estado já não tem dinheiro para pagar o salário em dia, ou seja, ele vai querer aumentar a base de arrecadação. Quem é que vai pagar isso? Né? De que forma isso vai ser pago? Aonde vai entrar mais dinheiro, mas vai sair por aonde? Porque o dinheiro entra nos caixas, mas a gente não sabe como ele sai. Então, há muita nebulosidade nessa questão da reforma tributária do Estado, e vai ser um passa-boi, passa-boiada. Não vejo momento para se votar aí em tempos de pandemia uma reforma tributária. 10 horas e 53 minutos, está aí as avaliações. Miguel Brambila, vamos aproveitar esse espaço, faltam agora 7 minutos, só para nós falar esse assunto de ordem municipal relacionado novamente a Covid-19, que está no teatro da imprensa já faz desde fevereiro, né? Começamos a falar antes, mas ganhou corpo nesse período, fevereiro, março, e continua ainda sendo pautadas em várias notícias e se transforma muitas vezes até no principal assunto de muitos telejornais. Caxias do Sul, surto. Nós temos agora relacionado ao SAMU, também alguns outros surtos sendo registrados, inclusive no Apanhador, esses dias atrás foi notificados. Ainda estamos sob os efeitos trágicos desse lamentável vírus. É verdade, e vamos estar ainda, Edinho. Não adianta nos iludirmos, fingirmos, né, que a realidade, sermos o Napoleão de Hospício, né? É o Napoleão de Hospício que acha que a realidade mudou simplesmente porque é um novo dia. Sim, é um novo dia. Temos mais experiência, sabemos mais sobre a doença, mas não o suficiente ainda para superá-la. Nós vivemos aí grandes batalhas na luta contra o câncer, por exemplo, e ele não está totalmente superado. Em épocas passadas, né, alguns tipos de câncer matavam muito mais rapidamente. Hoje em dia já existem campanhas de prevenção, etc. A AIDS dos anos 80 matava muito mais do que hoje. E mesmo com os preconceitos envolvendo esta doença, ela não é somente, né, e era inclusive, né, tratada como doença de homossexuais na época, etc., né, gerando aí uma mudança de comportamento. Então, não adianta acordarmos negacionistas, que bom, hoje eu acordei cansado desta pandemia, não vou mais brincar de pandemia. Não, ela existe. Nós estamos com a bandeira laranja, tudo bem, é importante que seguirmos os protocolos, tudo certo, mas muitas coisas ainda, muita água vai passar por baixo da ponte. Nós estamos, como dissemos, né, andando na direção de terra firme, mas enfrentamos ainda no meio do oceano. Dias mais serenos, dias menos serenos,
Eu acho interessante, né, que muita gente ainda desvalorize, né, o profissional de saúde como esse do SAMU, como o profissional que está na linha de frente, né, achando que eles têm que colaborar com dinheiro ainda, né, reduzindo o salário do funcionário público. Aqui em Caxias tem muita gente brigando por isso, né, achando, então, veja bem, né, as pessoas estão expondo a sua vida na questão da saúde pública e muita gente ainda achando, né, que estão fazendo pouco, né, fazendo pouco caso da função como essa, né? Então a nossa solidariedade, o pessoal do SAMU, da Guarda Municipal, da fiscalização de trânsito, né, a própria Brigada Militar, a Polícia Civil, as pessoas que estão aí expostas publicamente, fazendo o seu trabalho, fazendo a sociedade funcionar, assim como, né, o comerciante que precisa manter o seu negócio aberto. Todos têm seu papel na sociedade, sim. Temos que trabalhar com vigor nesse sentido para que a gente possa realmente reconstruir uma sociedade mais inteligente, Edinho. Ok, 10 horas e 57 minutos, está aí então o nosso programa Sabe Caxias by Bitcom. Estamos chegando ao encerramento de nossa programação e, claro, né, o Sabe Caxias by Bitcom, nesse mês de agosto, nós estamos novamente fazendo essa reformulação. A pandemia, né, forçou a atender aos protocolos de saúde, nós mexermos na grade da programação. Agora, nesse mês de agosto, nós retornamos, né, com a grade um pouco mais extensa nas programações, os programas foram compactados, agora foram um pouco mais aumentados, ainda estamos seguindo os protocolos em saúde e o Sabe Caxias está indo ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas e 15, extensivo até o horário das 11. Depois das 11 horas e 15 até o horário do meio-dia, você fica com o Lance Esportivo, a comunicação, a apresentação de Marcos Vaz na frente com o elenco, né, em todo a comando desse programa. E o Sabe Caxias, sempre nesse horário, às 10 horas e 15. Miguel Brambila faz hoje, mais uma vez, o fechamento de nossa programação e, claro, já marca um espaço certo com a nossa audiência em um convite bem amarrado para amanhã nós estarmos aqui junto com a nossa audiência a partir desse mesmo horário. Miguel Brambila, é com você. Legal, o debate do Lance Esportivo vem aí, né, com o Marcos Vaz e toda a turma aí, né, o Ivan Garaboto e toda essa turma. Muito obrigado. Sabe Caxias volta amanhã com mais assuntos de seu interesse. Obrigado pela sua audiência, coragem, né? Tudo isso vai passar e um dia olharemos para trás, vendo quanto crescemos, né, nesse esforço, né? Vamos sofrer com esperanças positivas. Um bom dia a todos, até amanhã. Tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.